E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Acros, estamos com mais um vídeo de Genshin hoje aqui. O nosso objetivo nesse vídeo de hoje é a gente falar um pouco sobre os status, as mecânicas e como que a gente vai utilizar isso para melhorar o nosso personagem. Também vai entrar um pouquinho em questão de armas e talentos, por que que a gente deve focar neles. Essa série vai ser dividida em 2 ou 3 episódios, dependendo do tamanho do vídeo, e eu vou soltar eles com diferença de uns 4 ou 5 dias, tá? Devido a algumas coisas que eu tenho que fazer aqui no trabalho também e conseguir arrumar minha agenda para isso. Então, a primeira coisa que eu vou disponibilizar para vocês aí no comentários é as informações que foram divulgadas de fontes chinesas, tá? Então, eu vou estar deixando os sites aí no comentários. O site está todo em mandarim, mas tem as formas, tudo isso que eu vou falar para vocês está disponibilizado lá. O único trabalho que eu estou tendo aqui é tentar traduzir e passar da melhor forma possível aqui para vocês. Antes da gente começar a falar disso daí, eu vou lembrar vocês que a gente tem dois tipos de dano no jogo, que é o dano padrão, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, e o dano de transformação de reação, ou de reação elemental, que a gente está mais acostumado. O dano de base que a gente vai falar agora, ele vai seguir uma fórmula que eu vou estar deixando aí para vocês agora no vídeo. E não se assustem, realmente é uma fórmulazinha bem grande, mas ela não é tão complexa de entender. A gente vai tentar passar parte por parte dela para poder explicar a vocês como a gente consegue dar mais dano e entender o que isso está de fato. A gente vai levar em consideração aqui também alguns fatores de guia score que a gente vai definir aqui e se a gente vai investir em crítico, se a gente critical damage, em que momento do jogo a gente vai fazer isso. O primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é essa fórmula que eu estou mostrando para vocês aí na tela, ela não leva em consideração dano crítico e a taxa de crítico. Para a gente considerar esses dois fatores, eu vou estar disponibilizando aí na tela agora para vocês. A primeira, considerando apenas o dano crítico, que é quanto o boneco vai dar, e a segunda é considerando apenas considerando já os dois, o dano crítico multiplicado pela taxa crítica, para a gente ter uma espécie de um dano médio. Com isso que ocorreria. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui da base, da base aqui, vai ser o seguinte. Vamos pegar essa fórmula enorme de ataque e vamos dividir ela para poder entender. Na parte esquerda, a gente vai fazer esse primeiro isolamento, que vai ser a base do ataque, mais um, mais o ataque percentual, mais o ataque flat. Essa primeira parte dessa multiplicação, ela está envolvendo diretamente o personagem, que é o level do personagem, e está envolvendo também o level da arma e o ataque lá que ela contribui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver para calcular, eu vou disponibilizar esse base ataque expandido, ele seria na fórmula que vocês estão vendo aí na tela agora. Ele vai levar em conta o ataque base do personagem. Vocês podem pegar em sites como Genshin Fandom, entre outros. E eu vou tentar disponibilizar para vocês no comentários ou aqui no próprio vídeo também essa fórmula de aumento. Porque como vocês já devem ter percebido, durante a ascensão do personagem, que é quando você sobe ele de level, ele começa a ganhar alguns atributos, podendo ganhar inclusive atributos secundários. Como por exemplo no caso da Kekin, Critical Damage, no caso do Diluc, Critical Rate, que é taxa de crítico. Então cada um deles tem uma peculiaridade diferente e esse breakdown é feito em leves momentos diferentes. Se eu for upar, por exemplo, a Jean, agora ela está com bônus de cura. Se não falha a memória, é a cada ímpares, assim são ímpares. A seção pares ela não considera esse bônus de estado secundário. Com essa fórmula, tá? Voltando para a fórmula que a gente está aí na tela, a gente vai ter que o ataque da base da arma pode variar bastante conforme o nível da arma escolhida aqui. Então, se a gente escolher, por exemplo, uma arma nível 3, que ela possui diferentes bases de ataque, como essa aqui, 38, essa daqui, 40, o que é que isso vai significar? Que à medida que ela for subindo de level, essa diferença aqui de 38 para 40 vai aumentar razoavelmente, pessoal. Supondo que a gente tem uma arma 38, ela no level 90, ela vai contribuir com 359 de ataque base. Enquanto uma no level 40, de base 40, como essa daqui, por exemplo,
ela teria 449. Ou seja, é uma diferença de 90 de ataque. Se vocês forem ver, as comidas do jogo dão, por exemplo, uma base de crítico, mais cerca de 200 a 300 de ataque, 400 de ataque, que já é uma diferença enorme. Então, como vocês podem ver na tabelinha que eu estou mostrando aí, existe uma diferença gritante entre uma arma nível 5 para uma arma nível 3. Isso não quer dizer que seja uma diferença que vai deixar você injogável, como free to play e tudo mais. Mas é algo que deve se considerar para você maximizar seu personagem, maximizar o dano que ele está acontecendo. Outra coisa que a gente viu também nessa fórmula aqui é que ele leva também em conta a base de ataque do personagem. Como você já tem percebido também, um personagem Knight 5, que é um personagem 5 estrelas, eles têm uma base maior de ataque. Geralmente essa base é em torno de 100 do que personagens 4 estrelas quando eles estão no level 90. E outra coisa que a gente vê também é que os tipos de armas também influencia como isso afeta o ataque base delas. Por exemplo, vocês usam bastante personagens de Claymore como a Noelle ou como o Diluc para poder quebrar pedra. Por quê? Porque a base dele de ataque é maior, você consegue quebrar mais fácil. Como vocês podem ter percebido também, cataclismo, catalisadores, eles têm uma base menor de ataque à medida que eles vão subindo. Tendo essa fórmula aí em mente, a gente vai perceber que, dados esses dados de ataque aqui, a gente vai entender essa multiplicação que ele está fazendo, que ele soma 1 mais o ataque percentual mais o ataque flat. Quando ele está fazendo isso na fórmula, o que é que ele está dizendo para a gente? Que o ataque percentual apenas escala o seu ataque base. Ou seja, todos esses itens aqui que a gente tem aqui em artefatos, que eles contribuem com ataque percentual, por exemplo, 4.2 aqui, vão ser extraídos e calculados separadamente de coisas que têm ataque flat, como por exemplo esse ataque aqui da pena que está em 232. Ok? Para elucidar um cenário melhor para vocês, a gente vai fazer o seguinte. Imagina que a gente tem aqui uma base de 700 de ataque e 300 de ataque flat, seja contribuído de itens de outros valores. Isso daí vai significar que a gente teria, por essa conta aqui, 1000 de ataque, se a gente considerar que temos 0% de taxa de ataque. Se a gente conseguir aumentar esse ataque para 20%, a gente teria quanto? Alguns vão responder, se é 1000, vai para 1200. Mas não é bem isso que acontece. Como vocês podem ver aqui na fórmula, esses 20% vão influenciar apenas na base de ataque. Vê na fórmula, o dano vai ser calculado de uma forma diferente. Em vez de ser calculado 1000 mais 1,0,2, que seria 1200, vai ser um pouco menos. Por quê? Ele vai pegar o nosso ataque base, que a gente deu como exemplo 700, vezes 1 mais 0,2, que seria o nosso 20%, mais o 300. Isso aí resultaria num valor de 1140. Como vocês podem ver, já é um valor abaixo do que vocês esperariam na maioria das vezes. Porque, novamente, o ataque percentual ele só influencia no ataque base da arma e na base do personagem. O próximo ponto que a gente vai tratar aqui no vídeo é com relação aos talentos. Como vocês já podem ter percebido, a gente tem vários talentos aqui, tem dois talentos aqui no personagem, né? Que é o nosso E e o Q, que a gente utiliza. E a gente, para elucidar esse cenário, a gente vai utilizar, por exemplo, o E aqui da Ember. Como vocês podem ver aqui, ela tem uma base de 123%. Esse daí, ela tem um ataque multiplicador de 100% quando ela está no início. À medida que ela vai subindo, ela vai ter um novo multiplicador. Se eu der um upgrade nela, ela vai para multiplicar esse 123 por 107,5. Eu vou estar deixando a tabela aí também na tela para vocês darem uma olhada aí e verem como é que isso aí funciona. Como boa parte dos personagens aqui, vocês vão tentar deixar, por exemplo, com talento tudo 6, porque a partir do 7 já começa a ter item lá do Storm Terror.
e aí fica um pouco mais difícil de fazer o level up dessas coisas aqui, a gente vai tratar com o level 6 aqui como exemplo, tá? Que no caso, como vocês podem ver, o dano esperado aí da Ember, que seria 123%, que a gente estava vendo aqui agora, no level 6, ele causaria a explosão lá 142% de dano, tá? É só vocês seguirem essa multiplicação na tabelinha que ela vai estar tudo aí, ok? Indo para a próxima fase aqui da nossa fórmula aqui, o bônus correspondente. Correspondente damage bônus, ok? Aqui vai ficar tudo que tiver com relação a armas, busts, sets, tudo. Tudo, tudo, tudo. Por exemplo, vamos supor que a gente está utilizando um conjunto aqui que aumenta o dano da nossa Q aqui, da nossa explosão elemental, em 20%. Por exemplo, seria esse conjunto aqui, conjunto real, tá? Que ele aumenta em 20%. Isso daqui já é um multiplicador que já entra nessa fórmula dos bônus aqui. Esses bônus eles vão acumular de tudo. Isso inclui bônus elemental ou físico, porcentagem de skill, porcentagem do bush lá, ataques carregados, efeito de armas, como por exemplo a Rugido do Leão, ou o Constelação 1 aqui do Razor aqui, como vocês podem ver. Ele também é um modificador. Então todos esses que são modificadores vão ser multiplicados e agrupados dentro disso daí. O importante lembrar é que todos esses multiplicadores, por exemplo, esses 20% que dá no real, no conjunto real, por exemplo, com o último acorde, que a gente tem mais 24% de burst skill, o parry damage, que a gente tem, por exemplo, aqui em sets, como, por exemplo, aqui no caso da Kekin, que ela está com 49% de electro damage. Tudo isso daí vai ser calculado de forma aditiva. Ou seja, a gente vai pegar os 20% que está contribuindo em um, mais os 24% que está contribuindo do último acorde, mais os 50% que está contribuindo da Kekin aqui do set dela. Tudo isso aí é de forma aditiva, tá, pessoal? O próximo ponto que a gente vai ver é com relação à diferença de levels. Como vocês podem ver aí na fórmula, o level máximo do personagem, ele também faz uma diferençazinha no que está acontecendo lá. Ele tem uma influência em tudo, assim como a defesa do inimigo e a resistência do inimigo. Então, essa diferença de level, eu vou deixar para vocês aí na tela, como que elas funcionam, tá? E explicar aqui um pouco por cima de como ela vai fazer a correlação entre eles. Suponhamos que a gente vai pegar só essa primeira parte da divisão aqui, certo? Que é o 100 mais o level do personagem, mais o level do inimigo, mais a defesa lá, o drop de defesa que ele está tendo. Isso daí vai dar pra gente, supondo que a gente tenha, por exemplo, um personagem level 60 e um inimigo level 60, a gente vai ter 160 dividido por 160 mais 160, que aí vai dar 50%. Ou seja, se a gente está no mesmo level do inimigo, o nosso dano ele é reduzido já em 50%. A mesma coisa a gente vai supor agora que a gente vai enfrentar um inimigo level 60, mas dessa vez a gente já está com um personagem level 70. Isso vai fazer com que a conta seria 170 dividido por 170 mais 160, que dá 51%, 51,52%. Portanto, o nosso dano vai ser reduzido em 48,48%. Esses fatores a gente ainda tem que considerar, por exemplo, uma tabelazinha de inimigos lá, por exemplo, redução de defesa, como starts como supercondutor, ou algo que vai reduzir a defesa do inimigo, como por exemplo a constelação 2 da Clee, a constelação 4 do Razor, a segunda ascensão da passiva da Lisa. Então tem alguns outros fatores que podem alterar isso daí. E por fim, como vocês podem ver aí, a gente não tem um multiplicador pela resistência do inimigo. A resistência do inimigo, eles vão ter uma tabelinha que eu vou estar deixando para vocês aí também,
em que como vai funcionar essa resistência elemental deles, o que é que vai adicionar, o que é que vai reduzir e como vocês vão utilizar na multiplicação. Essa daí vocês podem só ver o inimigo que vocês querem pegar, por exemplo, os bebês slimes, os fatuís, os agentes lá, e calcular isso aí direto. Todo esse tipo de redução vai estar acumulando lá. Então você pode reduzir isso daí, por exemplo, utilizando o set lá do Venti, que dá 40% a menos de resistência a elemental, 40%. Se a gente conseguir reduzir essa resistência elemental todinha para zero, a efetividade dela vai ser cortada pela metade. Por exemplo, a gente vai pegar um inimigo, usar um supercondutor, que seria gelo com raio, num inimigo que tem 10% de resistência física, como por exemplo os Hillcurs, como por exemplo os Magos do Abismo. Tá? Isso vai significar que ele vai ter uma redução para 15 menos 15%, tá? Também vou deixar aí para vocês na tela, aí agora, quais são as formas que a gente tem de reduzir isso daí, seja através de passivas ou seja através de equipamentos. Essa daí é a primeira parte do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima parte do vídeo, a gente vai tratar um pouquinho sobre as reações elementais, energias, como é que a gente recupera energia para poder entender o mecanismo de energia, que é onde a gente vai fazer o burst, explicar um pouco sobre os bônus de passiva da arma, como a gente vai conseguir otimizar, e um pouco sobre as armas também. E para finalizar, a gente vai mostrar uma parte bem matemática, mas não um terceiro vídeo, tá? Em que a gente vai mostrar gráficos, como é que funciona, em que ponto devo começar a investir em ataque, em que ponto devo começar a investir em dano crítico. Então vai ser uma série um poucozinha longa, tá? Mas eu espero que vocês gostem. E é isso.